eu sou a Larissa e formo o grupo 10 junto com o Augusto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre estudos de solubilidade do fármaco em vista da bioisenção. Como o primeiro tópico dessa apresentação, vamos relembrar algumas definições sobre a bioisenção. Para introduzir esse assunto, a gente precisa fazer uma definição do que seria a bioisenção. A gente já teve aulas explicando sobre o que é bioisenção, já trabalhamos com ela na prática, e para essa apresentação, lendo a RDC 37 de 2011, a gente conseguiu fazer como definição que a bioisenção é um conjunto de ensaios in vitro com o objetivo de isentar de estudos de biodisponibilidade relativa e bioequivalência a fármacos da classe 1 do sistema de classificação biofarmacêutica. Por meio da RDC 37, também pelas aulas que a gente já teve, a gente sabe que existem outras categorias de bioisenção, como a bioisenção em razão da forma farmacêutica ou a bioisenção para as demais dosagens. Porém, nessa apresentação a gente vai ter enfoque na bioisenção baseada na classificação biofarmacêutica, em virtude que essa bioisenção pelo sistema de classificação biofarmacêutica, ela usa como um dos testes para avaliar essa bioisenção a solubilidade, que é um enfoque dessa apresentação. Como já citado, os fármacos da classe 1 do sistema de classificação biofarmacêutica podem ser bioisentos. Essa classificação foi proposta por Amidon e colaboradores em 95, como a gente aprendeu nas aulas. Essa classificação consiste em 4 classes, de acordo com as características de solubilidade, permeabilidade do insumo farmacêutico ativo, como mostrado nessa tabela. Logo, podemos concluir que para que ocorra a bioisenção, é necessário que o fármaco apresente alta solubilidade e permeabilidade. Tomando ao que foi exposto até o presente momento, aqui nessa tabela a gente tem alguns requisitos que a FDA, a OMS, a EMA e a Anvisa consideram na hora de trabalhar com a bioisenção. No caso da Anvisa, a gente consegue perceber que a única classe de fármacos candidata é a classe 1, como já citado, que ela considera como alta solubilidade a maior dosagem administrada do fármaco, que é solúvel em 250 ml de uma solução tampão, em um pH entre 1 e 6,8 a 37 graus Celsius. Por sua vez, a Anvisa considera como alta permeabilidade quando a fração de dose absorvida é maior que 85%. Agora, falando um pouco mais sobre a solubilidade, ela é caracterizada como a maior dose oral administrada do medicamento que possui uma liberação imediata. E como eu já citei anteriormente, a Anvisa estabelece que uma alta solubilidade é quando o fármaco é completamente solúvel em 250 ml de meio tamponado, com valores de pH entre 1 e 6,8, e isso a 37 graus Celsius. E nesse sentido, quando a Anvisa estava realizando as pesquisas e estudos que levariam a RDC 37 falando sobre a bioisenção, ela percebeu que os estudos relacionados à comprovação da alta solubilidade, eles eram muito caros, dispendiosos, e com isso ela passou a responsabilidade para as empresas que estavam requerindo a bioisenção do medicamento a realizar esses testes. Agora eu vou apresentar algumas técnicas que são utilizadas nos ensaios de solubilidade. O método Shake Flask, que é o método de agitação orbital no frasco, ele é o método mais utilizado para avaliação da solubilidade de fármacos. Esse método ele é considerado o método de escolha por diversas agências reguladoras, entre elas a Anvisa. Para avaliação da solubilidade em equilíbrio, é realizada a adição de um excesso de fármaco em um meio aquoso em diferentes pHs, ali na faixa de 1,2 a 6,8, até ocorrer a saturação do meio. Em seguida, esse sistema ele vai ser submetido à agitação por um tempo determinado e a amostra vai ser incubada a temperatura de 37 graus. Após atingir ali o estado de equilíbrio, então, a quantidade de fármaco dissolvida ela é quantificada utilizando o método analítico apropriado. Esse método de quantificação ele deve ser capaz de diferenciar o fármaco de eventuais produtos de degradação que possam ser produzidos ali no meio. O pH ele deve ser sempre registrado tanto no início quanto no final do experimento. O ensaio de solubilidade por esse método
permite a obtenção da razão dose-solubilidade, que corresponde à razão entre a maior dose disponível comercializada no país e a solubilidade da substância ativa. Os fármacos que são altamente solúveis geralmente apresentam a razão dose-solubilidade menor que 250 microlitros, numa faixa de pH de 1 a 7,5 a 37 graus. Na figura nós podemos aqui observar alguns parâmetros que são estabelecidos pela Anvisa para a realização desse tipo de experimento. Então nós podemos ver o tipo de meio tampão, que vai estar ali dentro da faixa do pH fisiológico, a temperatura que a amostra é incubada, que é de 37 graus, o excesso da substância a ser utilizada, a velocidade da agitação e o volume da alíquota a ser retirados não são parâmetros especificados. Então, eles podem variar de algum teste para outro. O tempo de duração mínimo desse experimento ele vai ser de aproximadamente 24 a 48 horas, e o método que é utilizado para separar as fases é a filtração. E, caso seja necessário, também é realizado a centrifugação. Outra técnica que permite a avaliação da solubilidade de uma substância é o método do diagrama de fases. Esse método ele permite a previsão da microestrutura de um material em função da temperatura e da composição. Para a realização desse método, é necessário então adicionar porções crescentes da amostra a volumes constantes de solvente no qual aquela substância ela apresenta apenas ligeira solubilidade, visando obter uma solução saturada dessa substância. Após então ocorrer o equilíbrio do sistema, depois de uma agitação prolongada e sob temperatura constante, deve ser determinado então o conteúdo total de soluto na solução sobrenadante, geralmente feito por uma análise utilizando técnicas gravimétricas. Depois é necessário então traçar o diagrama de solubilidade de fases, plotando a composição do soluto em miligramas de soluto por gramas do solvente no eixo das ordenadas e pela composição do sistema em miligrama na amostra selecionada em gramas do solvente no eixo das abscissas. Esse método, apesar de descrito, não é a técnica que é recomendada como técnica de escolha, sendo ainda o shake flask o método recomendado para a realização dos ensaios de solubilidade. Agora eu vou apresentar um exemplo de um ensaio realizado em uma tese, mas os ensaios de solubilidade realizados na indústria seguem parâmetros parecidos com esses que serão apresentados. Nesse trabalho foi feita a avaliação da solubilidade da estalbudina, que é um antirretroviral. Esses testes eles foram realizados utilizando o método do shake flask, no equipamento shaker, que é uma incubadora com plataforma de agitação orbital que permite o controle de temperatura. Esses ensaios eles foram realizados utilizando 10 ml do meio de interesse e 2 gramas da estalbudina, e essa quantidade ela foi suficiente para saturar o meio. Esses frascos então foram incubados a uma temperatura de 37 graus e a agitação de 150 rotações por minuto pelo tempo de 72 horas. E após esse tempo, essas amostras elas foram retiradas do equipamento e filtradas com uma seringa de porosidade de 0,45 micrômetros. Após a filtração, foi retirada uma alíquota de 250 microlitros e essa alíquota foi transferida para um balão volumétrico e o volume ele foi completado com o meio de interesse. Em seguida, foi realizada a leitura em um espectrofotômetro na região do ultravioleta visível, em comprimento de onda de 266 nanômetros, usando um método que já havia sido previamente validado. Uma vez então obtidos os resultados de solubilidade, é possível calcular então a razão dose de solubilidade do fármaco, que é obtida dividindo a maior dose comercial disponível do fármaco em miligrama pela solubilidade em miligramas por mililitro. E esses valores obtidos então eles são comparados com os critérios estabelecidos para avaliar se esse fármaco ele é altamente solúvel ou não. Os resultados de solubilidade eles foram obtidos e no gráfico representado nós podemos observar os valores médios de solubilidade da estalbudina nos diferentes meios utilizados no estudo. Esses resultados eles representam a média das 3 determinações obtidas pelo método de equilíbrio. De acordo com os dados obtidos, então, a estalbudina ela se mostrou solúvel em até 250 ml nas condições avaliadas. No pH 1,2 não foi possível realizar a leitura
devido ao surgimento de uma alteração de cor e odor que são atípicos, podendo ser proveniente então de algum produto de degradação. Mas, para as condições que foram avaliadas, a estabudina se mostrou solúvel. Em seguida, foi calculado os valores de razão, dose e solubilidade, que são expressos em ml, para a estabudina. Esse parâmetro ele corresponde ao volume necessário para solubilizar totalmente a dose administrada do fármaco. E os resultados mostraram que a estabudina ela apresentou uma alta capacidade de solubilização em todos os meios empregados. Isso indica, então, que no caso desse fármaco, a solubilidade em valores de pH fisiológicos não é um fator limitante para a biodisponibilidade. Para uma substância ela ser considerada altamente solúvel, ela deve apresentar ali a razão dose de solubilidade menor que 250 ml na faixa de pH que foi realizado no ensaio. Nesse quarto e último tópico da apresentação, vamos concluir o que entendemos desse trabalho. Então, quando se leva em consideração o que é preconizado pelo sistema de classificação biofarmacêutica, podemos perceber que a determinação da solubilidade de fármacos visando a bioisenção deve assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, para então garantir sua intercambiabilidade com seus respectivos medicamentos de referência. Desse modo, foi possível concluir que os estudos de solubilidade possuem alta relevância, uma vez que embasa a substituição de estudos de bioequivalência por ensaios in vitro. Com isso, reduz a exposição de voluntários, diminui o custo e também o tempo dos estudos em vivo. Essas foram as referências bibliográficas que usamos para realizar esse trabalho. E obrigada por ter acompanhado nossa apresentação.